nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Alô, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. Aquele podcast que você ama, que eu sei, que você tá maratonando. Já estamos em 36 episódios e aquele podcast que você ama já está no top 20 de podcasts de negócios do Spotify Brasil. Podcast novinho, tem apenas 8 meses de existência, mas vocês estão compartilhando, mandando para amigos, ouvindo os episódios até o final e dando 5 estrelinhas a cada episódio novo que sobe na terça-feira, 12h30. Meu super obrigado. Hoje a gente tem aqui uma convidada que vai falar muito sobre o mercado que eu amo, que é o mercado da música e de construção de marca. Mas eu não vou falar o nome dela ainda, porque se você chegou aqui através de um amigo, seja bem-vindo, aqui é o Branding em Tudo Podcast. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho 13 anos, experiência ajudando a construir marcas muito queridas no Brasil, como 99, Oracle, Me Poupe, Ambev e tantas outras marcas. E a ideia do podcast é compartilhar a minha experiência profissional para te inspirar e te fazer acertar nas coisas também, ouvindo a minha experiência, te inspirar para isso, como também os meus convidados compartilharem da sua experiência para também inspirar você. E ela tá aqui, uma mulher que já trabalha no mercado da música há 20 anos, que já concentra muitos artistas em sua agência, sua consultoria. Já teve artistas como Anitta, Lesha, Rebeca, Naldo e tantos outros, e ela tá aqui para falar de construção de marca para artistas, construção de marca para cantores, construção de marca para pessoas que vivem no mercado artístico. Seja bem-vindo, Camila Fialho. Olá, Galileu. Mais uma vez adorei essa introdução, viu? Mas olha, não é só para artistas, não é só para cantores, é para influenciadores. Eu acho que hoje todo mundo depende de uma marca, sabe? Da sua própria marca. Eu vejo comigo. Enquanto eu quis me esconder, não falar com ninguém, eu sou empresária, eu tô no backstage, eu não preciso, eu apanhei pra caramba. A partir do momento que eu me posicionei, comecei a fazer um estudo de marca, do que as pessoas esperam de mim, sem que, obviamente, eu deixe de ser quem eu sou, como todo mundo, né, gosta de falar, as coisas mudaram completamente. Eu consegui expandir o respeito de quem só me conhecia no reservado. Então, isso foi muito importante pra mim. Então eu cuido de marca como um todo, porque para mim hoje tudo é marca. Boa, então a gente já pega o gancho para a primeira pergunta que eu queria fazer, abrindo esse episódio, e aí agora focando um pouco mais no mercado artístico em si, que é a pergunta que não quer calar. Todo artista, iniciante ou não, ele deveria já começar sua carreira se enxergando como marca? Sem sombra de dúvidas. Eu falo isso o tempo todo, como marca. E aí, quando você se enxerga como marca, o primeiro estudo que você faz é de prateleira, né? Onde aquela marca vai estar, onde ela vai ser consumida. Aí você já começa a se entender dessa forma. O problema é que essa marca está associada a um artista. Esse artista está num corpo de um ser humano, de uma pessoa física, que na maioria das vezes não entende a importância que tem cuidar dessa marca, criar essa marca, pensar a longo prazo, não a curto prazo que eu vou fazer agora e pronto, acabou. E principalmente não achar que dá para viver da música, a arte pela arte. Não, a minha música... Sem sombra de dúvidas, a música é o coração. Se não tem a música, coração, para de bater, já era. Mas existem outros milhões de órgãos do nosso corpo que são importantíssimos para que a gente, né, obviamente, esteja vivo. Então, o coração é o mais importante, mas existem outros que são fundamentais. Eu adorei a analogia porque eu costumo falar para os meus alunos que branding bom não salva produto ruim. E é isso, né? A música sempre vai ser o carro-chefe do negócio. Exatamente. Tem uma música boa, tem uma música boa. O que acontece é que a gente tem, às vezes, um branding ruim pra gente que é muito boa. Uhum. E aí a marca não posicionar, né? Então a pessoa não entende qual é a proposta. Ela tem uma marca que é genérica, então se parece com outras pessoas. E aquele lado autoral que tá muito presente no produto, que é a música, acaba não transparecendo pra marca. Exatamente. E uma das coisas que eu sempre pensei, assim, no começo, né? Eu já vi várias entrevistas suas, já assisti palestra sua, acompanho a sua carreira já tem bastante tempo, tava falando isso pra ela antes da gravação. E eu sempre fiquei muito curioso como que é esse onboarding. Cheguei na K2L hoje, pra quem não sabe, a K2L é a empresa da Camila, tem uma explicação muito boa pro nome, depois ela vai contar. Tem muito branding nesse nome, tem muita criatividade, assim, o naming foi fantástico. Um estudo de muito tempo, exato. De muito tempo. Mas uma das coisas que eu sempre pensei, chegou um artista hoje, oi Camila, tudo bem? Eu canto super bem, já fiz aula de canto, fui pra fora, tal, sou uma pessoa ótima, quero me lançar no mundo pop, e eu sou uma pessoa que tem uma música que, olha, todo mundo vai amar. Quando todo mundo me conhecer, todo mundo vai amar. E eu preciso de você pra fazer a carreira acontecer. Qual que é a sua orientação inicial? Cheguei na K2L, como começa esse processo? É muito doido porque
as pessoas não... Antes elas chegassem assim, né? Você tá com o pitch perfeito. Mas elas chegam falando, escuta minha música é a música mais importante do mundo, vai mudar o mundo, vai revolucionar, vai fazer, vai acontecer. E eu falo, oh, meu Deus, não vai adiantar eu escutar a sua música. Embora seja o coração a parte mais importante, aí é que começa o meu diferencial, né? Para eu trabalhar com um artista, com influenciador, enfim, com quem quer que seja, que eu tenha que fazer com que essa marca alcance o maior número de pessoas, eu primeiro tenho que entender a história. E é aí que começam, assim, o estudo de marca, ela parte de um artista, até porque ele não dá para ser um personagem dele mesmo. Então, se o Galileu chega e conversa comigo, conta a história dele, eu começo a entender que tem pontos ali importantes que, uma vez linkados e organizados, eu consigo expor para o mundo. E eles são tão interessantes porque geram empatia, porque geram uma identificação de outras pessoas. Vou falar, pronto, é ali, Galileu, esse é o ponto de partida. Agora me mostra a sua música. É aí que já vem o segundo problema. Porque na maioria das vezes, aquela pessoa, aquele personagem, quando me mostra a música não tem nada a ver com aquilo. Olha, Camila, eu sou uma menina que sou romântica, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero, enfim, é esse tipo de artista que vai passar aquela coisa de família, não quero ser aquela artista mulher empoderada, solteirona, que pega todo mundo. Aí você vai escutar a música dela, a música diz que ela é uma mulher empoderada que pega todo mundo. Aí eu falo, mas você tá me mostrando uma música que você diz que você é mulher empoderada que pega todo mundo, mas você falou que você, pro seu sonho de vida, é ser uma mãezona de família, casadona durante anos, princesa e tal. Por que a gente não busca alguma coisa mais romântica, na qual você vai sustentar esse discurso que é o seu, a médio e longo prazo? Porque existem músicas que combinam com o que você fala, com o que você é, com o que você se propõe a fazer. Mas cantar, ter um discurso no que você canta e pensar de outra forma, se vestir de outra forma e agir de outra forma, essa falta de match, ainda mais hoje em dia, as pessoas elas têm acesso a muita informação, elas descobrem isso rápido. E aí, quando elas pescam isso, elas vão consumir até a sua música se ela estourar. Vão botar lá na playlist dela, tá tudo certo. Mas elas não vão consumir o que você come, o que você veste, elas não vão fazer parte da sua fanbase, elas não vão querer brigar por você nas premiações, ainda mais do artista pop, que tem esse envolvimento da fanbase muito grande. Então, antes eles chegassem falando, olha, eu sou essa pessoa, eles chegam primeiro querendo mostrar a música, aí eu tento ouvir a história, aí quando eu ouço a história e vou ouvir a música, eu vejo que a música não tem nada a ver com a história. Tá desconectado. Exato. E aí é que começa a minha piração, eu acho que essa é a parte bacana do meu trabalho, porque, de alguma forma, eu falo, cara, isso aqui não tem necessidade de você expor, não vai somar na sua marca. Então, deixa isso aqui. Agora, esse ponto é incrível. Vou dar como exemplo a Rebeca, né? Eu falo isso bastante. A Rebeca, quando chegou, ela tinha 15 anos e eu entendi que ela era uma artista, mas ela sequer falava. Na reunião, era a tia dela que falava o tempo todo, ela sequer falava. Ela falava baixinho, muito tímida. Parecia que tinha medo de estar ali. E aí eu falei, cara, mas ela é uma artista. Vamos botar ela para estudar. Bota para estudar aula de canto, fono, preparação artística, bota uns media trainings para ela, como é que seria ela numa entrevista. E aí, no meio do caminho, acabou que eu fiquei dura, a Rebeca saiu, que não saiu, né, não rasgou o contrato, e quando ela já voltou com 18 anos, 3 anos depois. Ela já era uma mulher, ela estava namorando outra mulher, ela já vinha com, enfim, já tinha se descoberto. Uma bagagem como marca até, né? Exato. Aí eu falei, opa... Aí, Rebeca, vamos juntar tudo o que aconteceu quando você nasceu, porque sua história já é brilhante, já é uma história de uma guerreira, sem sombra de dúvidas. Isso aí já é interessante para o Brasil inteiro, saber que uma mulher como você está aqui, sobreviveu e tem muita esperança de que as coisas vão ficar melhores, porque às vezes a gente, né, por qualquer coisinha fala, nossa, minha vida tá um horror, minha vida tá uma merda. Aí você olha, você escuta a história de alguém como a da Rebeca, você fala, putz, que vergonha do que eu falei a vida inteira. Mas o que você quer ser e o que você está sendo. Ela estava namorando uma menina. A música que ela trouxe pra mim foi Cai de Boca no Meu Bucetão. Opa, as coisas já fazem sentido. Tá, Rebeca, então a sua música com o que você hoje está vivendo, o seu lifestyle hoje, combinam. Agora vamos pra sua história. Aonde você vai emocionar as pessoas? Como você vai emocionar as pessoas? Porque a sua música, ela é extremamente
Noite, ela não é uma música para refletir, mas o que está por trás disso? Qual o legado que você quer deixar? Não, Camila, eu gostaria que as meninas pretas soubessem que elas podem chegar onde eu cheguei. Eu gostaria que as meninas que estão dentro do armário, que não tiveram coragem ainda de falar que gostam de se relacionar com outras meninas, tenham coragem. Eu falei, olha quanta coisa bacana para inserir no seu discurso. Eu arrisco dizer, inclusive, que a Ludmilla, porque a Ludmilla, a gente já sabia que ela era bissexual, né? A gente dentro do mercado. Mas o mundo não sabia porque existia aquele conservadorismo que segurava a Ludmilla e falava, não pode, não fala, porque vai te prejudicar. A Ludmilla já estourada no Brasil inteiro, já trilhando a carreira dela internacional, vem a Rebeca. Com 2 meses de carreira, eu identifico isso nela e eu falo, sem mentiras. Vamos então para o mundo desse jeito. Primeira release que saiu da Rebeca, a gente já inseriu no release, para não correr o risco de, ela está escondendo que ela é bissexual. Estava lá no release dela. Negra, bissexual, favelada, que vem empoderada, que vem querendo levantar a autoestima das mulheres, colocar o sexo como uma coisa mais fácil de ser conversada entre as mulheres. E aí, quando a imprensa recebeu isso, falou, uau, Camila teve coragem disso, de colocar uma artista no mercado assim, só que eu não tive coragem, ela é isso. Então, quando ela ia para as entrevistas e era perguntada a respeito, não era um discurso meu, não era um textinho que eu pedi para ela decorar, ela era a mesma. E aí aquilo vai se tornando interessante, porque a imprensa vê aquilo como uma coisa diferente, de fato é, né? O nosso país é conservador pra caramba. Sim. E aí isso foi quase que, meu Deus, Rebeca está descobrindo a Coca-Cola novamente. E aí o mercado começa a se interessar, a imprensa dá mais atenção, quer conversar mais com ela, a gente está vivendo um momento de reparação histórica, graças a Deus, então a Rebeca se torna um produto mais interessante por todos esses, né, por todas as características que eu acabei de citar aqui. E aí isso fica mais fácil de, na hora de eu colocar a música dela no mundo, as pessoas entenderem quem é ela, a imprensa querer dar mais espaço, que a música dela condiz com o que ela é e condiz com o que ela faz. E aí as coisas começam a se conectar e o público cria uma empatia, uma identificação, que tudo vai ficando mais fácil, vai fluindo naturalmente, sabe? Sim. Essa é a realidade. Mas o ponto de partida é importante você ter perguntado, porque é o mais difícil, achar esse caminho sem exagerar muito, né? Sem ficar, eu sou bi, para querer se apropriar ou se aproveitar disso, não é bacana. Achar esse ponto de equilíbrio é uma linha tênue mesmo. E isso é muito legal você falar, porque assim, cidadãos da Galileia que estão ouvindo aqui, que vem do mercado de marketing, construção de marcas corporativas, vocês conseguem ver o paralelo da Camila o tempo inteiro falando sobre atributos funcionais, atributos emocionais, posicionamento. Isso aqui a gente só tá tendo uma transposição pro mercado da música. Mas a partir do momento em que ela fala, por exemplo, sobre a Rebeca, em uma mulher preta, bissexual, empoderada e favelada, ela já criou 4 propostas de valor para uma marca. Isso aí. Quando ela tá falando qual é a parte que te emociona dentro do seu produto musical, você tem um atributo emocional de marca sendo definido ali. E o funcional é, de fato, entregar uma música pra noite, que seja dançante, que dê play, que viralize, etc. Que é aquilo que todo artista quer fazer. Então, eu fico... Enquanto você vai falando, minha cabeça já vai fazendo um raio-x, assim, do tipo, cara, é a mesma... A estratégia e a técnica é a mesma. A gente tá ali o tempo inteiro pra definir um posicionamento, tá o tempo inteiro pra definir quais são as propostas de valor, aquela promessa que a cada marca vai entregar, e ao mesmo tempo a gente posiciona as pessoas pra que elas gerem diferenciação. E quando você foi falando da Rebeca, quem tá ouvindo aqui conhece um pouco mais do mercado da música pop também, percebe que ela não tem como ser comparada com a Carol Conká. É uma outra marca, é um outro produto, ainda que ela tenha características... Ai, tô arrepiada. Ela tem características que podem até ser em comum, elas podem ter vindo do mesmo lugar e etc. Mas olhando do ponto de vista de marcas, cada um tem uma posição bem definida na cabeça das pessoas. O discurso de empoderamento, ela vai para um viés, o outro vai para o outro viés, e isso é uma das coisas que eu acho brilhante. Eu até falei uma vez no curso de marca pessoal, construção de marcas pessoais, né, que é o que a gente tá falando aqui, que diferente do branding corporativo, onde a gente constrói e fabrica uma marca, né, se eu pego uma marca e eu falo, olha, eu vou criar o limpa-telas, e se eu disser que essa marca tem que ser engraçada e a personalidade dela tem que ser disruptiva, ela vai ser fabricada. Quando eu tô criando uma marca pra uma pessoa, eu tô só revelando o que a marca já é, que é o que você acabou de trazer também, né? As marcas pessoais, ou as marcas humanas, a gente só identifica, que é o grande problema, né? Identificar o que é de fato um traço que me faz único no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo e ainda sendo um produto que concorre no mercado com 500 mil artistas, em que você fala, cara, essa história é só minha e é isso que vai ser vendido. Então, eu acho que eu gosto muito de fazer... Esse é o meu
meu trabalho! Que loucura! É identificar por que ela é 27 bilhões. Gente, eu tô chocada com o que você tá falando. Eu fico tão feliz, porque eu não fiz uma faculdade, né? Então, assim, quando você começa a colocar o que eu faço dentro de um mercado com processos e provavelmente vocês... Técnicas. Quem estudou isso, estudou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto período. E eu simplesmente cheguei aqui, entendeu? Entendi. É muito louco. Mas é muito doido porque isso é uma das coisas que acho que você até quando foi no Corredor 5 do Clemente, eu não sei se foi exatamente no seu episódio, tô tentando lembrar, o Clemente tem um discurso muito forte de trazer pessoas do mercado corporativo pra jogar dentro do mercado da música justamente por isso. Porque uma vez que eu pego toda essa bagagem técnica de empresa, de corporativa, e de business, inclusive, trago pra um mercado que é um mercado mais informal, é muito mais aprendido ali na raça. Eu lembro que eu conversei com um amigo da Warner e eu fiz uma entrevista pra trabalhar com a Vanessa, na época que tava indo pro pop. E aí eu falei, cara, deve ser um sonho trabalhar, definir os atributos, definir isso. E meu amigo falou, cara, não tem muitas essas definições todas, não. Assim, existe uma clareza quem ela é como produto, a música, uma tendência de mercado, a coisa de cantar em inglês, tá? Mas não existe um PDF com 45 páginas de um estudo de concorrência, de posicionamento, a matriz estratégica. Eu falei, cara, mas será que dá pra fazer isso? E eu também ficava muito nesse pensamento, sabe? Então é bom ver que você já faz isso, ainda que você não saiba exatamente, tecnicamente, o que é cada coisa. Mas isso é uma das coisas muito, muito boas no mercado. Você já tem um pensamento intrínseco. Tá na sua cabeça a maneira de construir marca. Se eu pedir pra você fazer um PPT e desenhar pra fazer uma apresentação pra um CEO, talvez você tenha dificuldade. Mas a técnica tá em você já, no final dos dias. É verdade. E você passou por 19 anos fazendo isso. Então, assim, não tem como, né? Não tem como dizer que você tá fazendo uma técnica errada ou mal feita. E sabe como é esse meu primeiro estudo que você acabou de falar? Que existe o acesso? Eu me coloco no lugar do artista e começo a escrever como como mercadologicamente eu acredito que ele seria bom, assim. Eu fiz isso com a minha própria filha. E foi engraçado, porque todo mundo ficou olhando e falou, gente, que loucura. Eu falava assim, se vocês acham que a maior facilidade da minha vida é ser filha da Camila e filha do Denis, vocês estão enganados, é a minha maior dificuldade, meu maior desafio, eles são os que mais me cobram. Eu falava isso na reunião, o povo falava assim, mas Camila, é de você que ela vai falar. Falei, mas é a verdade, e é a dor de muitas meninas que trabalham em empresas familiares, que não só na música. Então, assim, vai criar uma identificação além do filho do artista. Vai ser o filho do presidente não sei da onde, a pessoa que acaba colocando para trabalhar na lojinha lá, abrir o restaurante, a marmita. A mãe começa a fazer comida e o filho que entrega. Aí cresce, chega um determinado momento que começa a dar problema. Falei, e se eu tô criando essa marca, e a marca que é a Tilha, ela tem todas essas dificuldades, é melhor ainda, porque eu conheço ela a fundo e eu sei quais são todas as dores dela. E aí eu pego as dores que eu sei que as pessoas vão ter semelhança com aquela dor e falo, tem que entrar pro seu discurso. Mesmo que essa dor seja contra mim, entendeu? Porque a marca é ela, né? Profissional. A marca é ela, não sou eu. Exato, a marca é ela, não é? Nossa, eu vou pegar isso, eu vou botar lá na K2L pra todo mundo ouvir. Muito bom. Depois a gente pode trocar mais umas aulinhas aqui, eu compartilho os materiais e tudo mais, porque eu acho que... Por favor. Dá pra trazer um profissionalismo pro mercado que eu acho incrível. Eu tenho, por exemplo, um brand book meu, Galileu Nogueira, que o brand book é basicamente esse documento que você escreveu aí, só que ele é agora quebrado em várias camadas, né? Eu tenho meu tom de voz, eu tenho meu tipo de linguagem, eu tenho exatamente qual é o meu arquétipo, então como eu me comunico, se é o sábio, se é a pessoa comum. Eu, por exemplo, eu não falo nenhum termo em inglês dentro da minha linguagem, não tem termos em inglês. Por que eu não falo termos em inglês? Porque um atributo da minha marca é democratizar o acesso a branding. Então, se eu falo inglês, no final das contas, estou restringindo o acesso. Então, assim, é uma coisa que se eu não tenho isso escrito, é fácil e é natural me perder no posicionamento. Sem dúvida, mas sem dúvida. No momento que eu tô construindo ali, eu falo, cara, esse é um cara, um profissional de branding que ele traduz tudo, que ele fala tudo em português, que ele traz uma linguagem fácil, linguagem simples. Isso é o que me diferencia dos outros que falam sobre o mesmo tema que eu. Só que eu tenho isso escrito. E também é muito estranho, porque eu escrevi pra mim mesmo, né? Então, assim, pensa você pensar
né? Você escrever pra você mesmo e falar, cara, como que é o meu tom de voz? Eu sou mais enérgico, eu sou mais plural, eu sou mais diverso, eu sou inclusivo, eu sou mais acolhedor, sou próximo, sou íntimo. E é esse o desafio mesmo, né, que você começou falando. Falar de uma pessoa que chega no seu escritório e você tem que ler essa pessoa é basicamente uma imersão. Você tem que quase virar família da pessoa pra entender e falar, olha, isso aqui é você, isso aqui é você, isso aqui é você. Eu chamo esse período de test drive, inclusive. Eu sempre vivo isso com os artistas ou com as marcas que eu vou criar. Eu quero sempre um período... Mas são marcas mesmo, gente. Não tem como fugir, são marcas, assim. Teve uma apresentação da Anitta, inclusive, que eu fiz uma análise do ponto de vista de marca mesmo, quando ela foi fazer um show. Foi no Coachella. Ela, o tempo inteiro no telão, o telão ficava passando algumas imagens e não aparecia o nome dela. Em nenhum momento apareceu o nome dela. E um dos princípios básicos fundamentais de branding é você ter repetição para uma audiência que não te conhece. Então, se eu não te conheço, eu tô tendo um show que tá sendo transmitido pro mundo inteiro, o meu nome tem que aparecer o show inteiro, porque toda marca é construída com frequência e repetição, então você tem que ficar o tempo inteiro repetindo. Aí não passaram, eu fiz esse post, enfim, foi bom, rodou, virou, etc. Acho que um mês depois ela fez um show, sei lá, em Los Angeles, e aí o nome dela fica no telão o tempo inteiro. Eu falei, cara, ela leu esse post, não é possível. Não é possível, o telão tá ali, não sai, ela já botou animação, já colocou o vídeo e o nome dela tá o tempo inteiro. Então assim, é marca, artista como marca mesmo. Se a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil, né? Mas fala do test drive. Ela podia até não ter visto, mas ela é tão inteligente que se alguém viu e chegou da equipe dela e chegou pra ela falando, cara, isso aqui faz sentido. Ela não vai ser aquela artista resistente, que acontece muito também, né? Porque tem isso, tem nós, seres humanos normais, e tem os artistas, que acham que são acima do bem e do mal. Então, mesmo que nós tenhamos razão, por muitas vezes eles falam, não, tá errado. Já a Anitta não, ela é muito inteligente. Então, se chegou até ela que isso é um insight importante pra ela. Ih, amor, ela na mesma hora, ela já entendeu antes de concluir a frase. Putz, ele tá certo, deu uma mole, bota a porra do meu nome no telão. Na mesma hora. Então, eu acho que é isso que ela consegue estar sempre muito à frente de todo mundo, porque ela pesca muito rápido e não tem a vaidade de querer ser dela não ter pensado naquilo, que tem artista que demora a fazer só porque não foi ele que pensou primeiro. É uma tristeza isso. E você vê um monte de gente, às vezes, perdendo oportunidades incríveis, simplesmente porque a ideia não veio deles. Mas, voltando ao test drive, todas as pessoas que eu me relaciono, que eu trabalho, que eu falo sempre, eu comecei a trabalhar porque meu coração bateu. Na maioria das vezes, existe esse tempo de test drive, principalmente quando eu vou empresariar, né? Porque quando é uma consultoria, eu converso, eu entendo que aquilo serve para eu fazer, tá dentro do meu escopo de trabalho, meu coração bateu, mas eu tenho um período para entregar. Então, eu faço um planejamento já pensando de quando acabar aquele planejamento, eu vou entregar esse artista ou para o empresário, ou para o investidor, ou para quem me pagou para fazer isso, em ponto que ele siga. E isso, na maioria das vezes, o artista ele vem para o primeiro ano para criar essa organização, esse modelo. Meu modelo é tão educacional, Galil, mas tão educacional. Aliás, dá para perceber que os artistas, quando saem, eles seguem do mesmo jeito. Eles seguem fazendo igual e eu fico muito feliz. Porque, de fato, eu ensino o que eu aprendi para que eles possam administrar a própria carreira mesmo. Porque se eu não fizer isso, eles não vão entender a importância de cada detalhe, do branding, da marca, de nada disso. Se eu quiser guardar as informações para mim, falar, não, eu tenho que ser importante para eles não me deixarem, então eu não vou contar para eles qual é o meu segredo, não existe. Aí não tem como eu trabalhar com uma marca que é humana e não trocar com essa marca, né? Então eu sempre fico um tempinho de test drive. O Vitão foi ele entrou há pouquíssimo tempo para a K2L, que os primeiros, eu lembro que foi entre janeiro e fevereiro, foram 4 domingos seguidos que, coincidentemente, ou o destino, ou Deus, cada um leva do jeito que for, ele tocou no Rio. E aí, nesses 4 domingos, a gente foi pingando em conversas. Primeiro a gente fez um call muito grande, aí a gente se encontrou. Eu vi como ele era no domingo seguinte, 4 domingos depois, a gente ainda ficou mais uns 20 dias intensos, conversando assim, 24 horas por dia, dividindo opinião, entendendo se a gente realmente ia dar certo, se a gente ia fit cultural, eu e ele, se a nossa comunicação, se a nossa vontade de chegar no mesmo lugar era semelhante, se a gente ia conseguir, porque o Vitão já é um artista, né, conhecido pra caramba, pra aí sim chegar à conclusão de que a gente tinha que trabalhar junto. E isso aconteceu com todo mundo, só que agora eu já sei que é uma metodologia minha. Antes, os meus sócios falavam que eu era maluca, que eu estava trabalhando de graça.
Você é doida. E depois de 2 meses, o seu coração não bate, você já trabalhou 2 meses de graça. Gente, eu não tenho o que fazer. Eu não posso cobrar pra alguém pra eu ficar andando do lado dela, ouvindo a vida dela, entendeu? Eu não sei como é que eu falo que isso é parte do meu trabalho. E aí chegam as pessoas do mercado e falam, isso é um estudo de brand. Eu falei, gente, eu sei, mas o artista não vai entender isso. A princípio, eu só quero ficar do lado dele, vendo que como ele age no dia a dia. Quais são, né? Como ele deixa alguém sentar num ônibus quando é uma velhinha? Ele ajuda o fulano a atravessar a rua? Como ele é? Eu tenho que conhecer aquela persona para criar a marca, para criar o personagem, entendeu? Nossa, sim. Mas olha, se te consola, Camila, o mercado corporativo passa pelas mesmas dificuldades. Assim, você foi falando e eu fui só lembrando, fiz, cara, quantas reuniões a gente não apresenta de estratégia para cliente? Ele fala, mas eu sei o que fazer, o meu produto me levou até aqui, eu já tenho essa empresa há 30 anos, essa marca eu conheço do início ao fim. E aí, ao mesmo tempo, você vê um problema, a marca tá envelhecida, ou a marca não consegue mais se conectar com a audiência jovem, e aí você propõe, e aí tem uma resistência, fala, não, mas o meu produto jamais faria assim. E aí você fala, cara, meu Deus, escuta quem tá falando lá de fora, sabe? Porque a gente tá trazendo coisas pra você realmente fazer com que sua marca tenha uma virada, e aí as marcas corporativas ainda tem muito da coisa do fundador, né? Então, o fundador, ele gosta de fazer assim, ele se conecta assim. E quando você fala sobre conhecer a pessoa, é a mesma coisa com as corporativas também. Então, assim, marca que prega diversidade e inclusão, não tem funcionário preto. A marca que fala que é aliada da causa LGBT e tem 2 funcionários LGBTs. Então, é exatamente as mesmas coisas. No final do dia, a grande diferença é que um ser humano, a gente tem hate, a gente tem culpa, a gente persegue, as pessoas falam mal, etc. E uma empresa, você vai ter um saque pra resolver, vai ter um advogado pra botar na justiça, mas uma pessoa não consegue viver, né, sendo um personagem o tempo inteiro que se desconecta da sua essência. Em um dado momento, as pessoas vão perceber, assim como a gente percebe com as marcas também. Quando a gente vê os produtos que a gente compra, você fala, ué, essa marca não falou que era assim? E por que ela tá agindo desse jeito? E aí começa o que a gente chama tecnicamente de dissonância cognitiva, né? Que é justamente a diferença... eu quero aprender tudo isso. Você tem curso, Galileu? Eu quero aprender com você, porque você fala do jeito que eu entendo. Esse povo não fala do jeito que eu entendo, entendeu? Eles estão sempre colocando termos técnicos, e aí eu fico, putz, me sinto uma burra no meio da conversa. Quero fazer o seu curso. Vambora que a gente vai fazer. Eu vou aprender sobre Music Bullet também. Eu preciso sentar com você. Então a gente faz uma permuta aí desse jeito. Você ensina pra mim, eu ensino pra você, tá ótimo. É a famosa parceria, o arrobocard é o nome, entendeu? Você me dá seu arroba, eu dou o seu e a gente tem um arrobocard. Perfeito. Camila, o papo tá super bom, a gente tá já chegando em 30 minutos. Obviamente a gente vai marcar uma parte 2, a gente precisa. Tem muita coisa que a gente precisa conversar aqui, né? Eu ainda tinha algumas perguntas pra você sobre justamente o Music Bullet, que ela vai explicar na parte 2, que é justamente uma planilha que ela tem cobrindo todos os orçamentos e gastos e lugares e estratégias e pontos de contato que um artista precisa ter dinheiro para fazer. Eu falo sempre isso. Marcas não se constroem de graça. As marcas precisam de dinheiro. E não é pouco dinheiro, né? Você pode até começar com pouco, mas pra você ser realmente uma marca conhecida, você precisa ter muito dinheiro. Mas pra gente fechar essa parte 1 do episódio, um conselho pra quem realmente hoje falou, cara, quero ser artista, música é boa mesmo, tem chance, tem um fit com o mercado, mas tô perdido. É TikTok, é gravar Reels, é procurar uma agência. O que é o conselho? Assim, comecei hoje, o que eu faço? É juntar dinheiro, né? Porque também tem isso. Eu falo muito isso, né? Eu falei quando eu fui empreender. Gente, empreender é muito delícia quando você tem dinheiro guardado, porque se der errado, deu, né? Mas quando você não tem, você não pode arriscar a sua vida inteira. Então, assim, o meu primeiro conselho pra quem quer empreender é junte dinheiro pra abrir empresa, porque se não tiver cliente nenhum, você tem dinheiro pra pagar as contas. Qual que seria o conselho pros artistas? Eu acho maravilhoso. Primeiro é entender que tudo precisa ser planilhado. E o que você se refere quanto ao Music Bullet, não é o Music Bullet. É o nosso planejamento de investimentos numa carreira, que é o que a gente faz durante um ano e ali são linhas pra caramba. Depois que aquilo ali tudo tá montado, e aquilo é montado baseado em quantidade de músicas que a gente vai lançar por ano. E essa quantidade de músicas está baseada no quanto você tem de dinheiro. Então, se você só tem dinheiro para lançar 2 músicas naquele ano, você vai ter que abrir os 12 meses e entender como você vai comunicar essas 2 músicas durante 12 meses. É isso que as pessoas precisam entender. As coisas partem, sim, do quanto você tem de dinheiro, mas a partir do momento que você sabe, eu tenho R$1.000, com R$1.000 eu faço 2 músicas, então tá bom, eu vou abrir aquele planejamento, 12 meses, eu só tenho dinheiro para fazer 2 músicas, mas eu preciso fazer um clipe. Então eu vou atrás de um amigo que faça um vídeo que possa me ajudar e seja uma robocard ou numa permuta. Mas eu preciso fazer um impulsionamento no digital. Eu vou ver o número de seguidores, porque a minha rede social, presumo eu, já esteja bombando.
ou já esteja ativa minimamente, então eu vou correr atrás de alguém que possa fazer um ads ou me dar um dinheirinho para fazer, direcionar exatamente para o ads para que a minha música chegue em mais pessoas. E assim sucessivamente. Mas tudo parte da quantidade de músicas que você tem condições de lançar no ano. Aí quando eu falo isso, o artista fala, eu escrevo 100 por... Não, amor, não é quantas você escreve. Condição de lançar no ano significa ter dinheiro para lançar no ano. Porque você vai escrever 200 músicas e quem vai produzir? Já perdeu dinheiro aí. Quem vai fazer o clipe? Já perdeu dinheiro aí. E aí você começa. E a stylist? E a divulgação? E o assessor de imprensa para divulgar isso na imprensa? Olha quantos gastos você tem que ter ao longo de um ano. Então não adianta você se programar para lançar 20 músicas se você vai ter dinheiro para investir em 2. Aí depois que você se organizou quanto à quantidade de música, para cada música a gente abre um documento, que foi esse que eu Sim. Posso falar que eu criei, porque nunca vi em lugar nenhum, mas se tiver, pelo amor de Deus... Estamos juntos. Me manda, porque também quero somar no meu, exato. E foi aí que eu criei o Music Bullet, porque eu ficava sempre muito perdida quanto a... Vou lançar uma música, eu já entendi que eu vou lançar 5 no ano, mas quando eu vou lançar aquela música, eu tenho que atingir tantas plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, canais de música, uma ação externa, né, fora, no offline, a rádio, a TV, o isso, aquilo, outro, que eu faço um planejamento desse, em cima do Music Bullet, para cada lançamento. Então eu sei quanto eu vou gastar no ano, investimento de carreira, e para cada música eu monto uma estratégia diferente com esse documento que é o Music Bullet. Então o conselho que eu dou é: quantas músicas você tem condição de lançar baseado em quanto você tem de grana. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vai fazer muitos paralelos ainda na parte 2, mas esse é um erro clássico de estratégia, que é você gastar muito dinheiro em produção e ter zero dinheiro para comunicação. Uma das coisas que eu sempre falo com o cliente. O cliente vem e fala, olha, porque eu vou lançar um batom, vou lançar uma maquiagem, vou lançar uma sombra, vou lançar isso. Eu falei, quanto dinheiro você tem para lançar? Ah, não, eu já paguei a perfumista, paguei o laboratório, paguei isso. Tá, mas você tem um produto bom que ninguém vai saber que existe? Aí fica todo mundo cri. Porque assim, o produto não vai se divulgar sozinho. O algoritmo do Instagram não vai te ajudar pra divulgar e chegar em audiências novas de graça, porque ele ganha dinheiro com isso, né? E esse é um erro clássico. A gente sempre faz uma regrinha no mundo da publicidade que é 70-30. 70% do dinheiro pra mídia e 30% pra produção. Então assim, não passa. Vai fazer um filme pra TV. O filme custa 1 milhão, você tem que ter 3 milhões pra divulgar o filme. É isso. Se você só tem 1 milhão pra fazer os dois, você vai ter um filme então de 100 mil e uma mídia de 900 mil. É o mínimo que você vai poder fazer pra comunicar a existência daquilo. Senão, a gente não vai. Mas bom, aqui esse papo vai se estender muito. A gente já vai ter uma parte 2. Camila, super obrigado por esse primeiro papo. Eu acho que todo mundo que já ouviu aqui já sai com algumas inspirações. Sempre falo no final do episódio, pega um caderninho, anota o que o convidado falou. Já tem muitas lições aqui, que é a consultoria da própria Camila. Você teria que pagar ela pra ela falar essas coisas. Você tá ouvindo gratuitamente. E logo menos a gente tem uma parte 2. Super obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Peço desculpa. Pra quem não sabe, gente, eu cheguei atrasada, entendeu? Porque eu não sei negócio de internet, eu sou boa em um monte de coisa, mas eu não sou boa em baixar coisas. E aí eu me perdi, aí eu não consegui estar aqui há mais tempo. Mas, ok, vamos fazer essa parte 2, porque eu vi que realmente a gente tem muito assunto para falar. Eu tô arrasada de não ter te conhecido antes. Como você é brilhante, sensacional e traduz tudo que eu faço de uma forma muito simples também. Não é traduzir para o seu mercado e ninguém entender, você traduz de uma forma simples, que volta para mim, eu vou começar a falar assim. Talvez mais pessoas me entendam a partir disso. Porque eu também tenho um mercado para conquistar, né? Eu tenho pessoas que precisam entender essa loucura que passa na minha cabeça. Então foi maravilhoso pra mim hoje aqui. Obrigada, viu? Eu agradeço demais. Bom, essa é a ideia da minha marca, né? Tornar o assunto acessível. Então, eu tô sendo consistente com o que eu já falo, mas é que eu tenho essa linguagem mesmo. Eu sempre senti essa mesma dificuldade que você teve no mercado. Eu ia pra reuniões e eu ouvia as pessoas falando, cara, mas por que a pessoa tá falando de brand consideration and loyalty quando ela poderia dizer sobre lealdade de marca? Sabe? Por que ela não fala que lealdade significa recompra, significa preferência? Por que sempre tem que ter um negócio mirabolante pra passar autoridade, quando na realidade, quanto mais simples for, mais você brilha também, porque o assunto se torna fácil, todo mundo se apaixona, todo mundo quer ser envolvido, porque entende o assunto. Exato. Então, não se preocupe, estamos no mesmo barco, a gente vai se encontrar mais, inclusive. Pra quem não ouviu também no começo, antes da gente falar, a Camila tá do lado da minha casa sem saber, a gente descobriu depois, ela tá exatamente a um quarteirão da minha casa, assim, a gente descobriu que tem amigo em comum, tem tudo. Então, nem que seja um papo de bar, a gente vai sentar pra conversar mais também. Isso. Por favor, faço questão, Galileu, de verdade.
oportunidade, viu? Muito obrigado. Bom, se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas aqui no Spotify ou em qualquer player que você está ouvindo, porque assim o Spotify entende que esse episódio ele tá indo super bem. E você precisa mandar para pelo menos 3 amigos. Eu já te falei, quando você não manda para 3 amigos, você perde o passaporte de cidadão da Galileia. Então, quando você perde o passaporte, você não consegue mais acessar o conteúdo, beleza? Bom, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Um abraço e até mais. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileoNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.